Nessa terceira conferência da manhã, nós começamos a entrar um pouco na questão da educação dos filhos, né? O Padre Eric vai abordar o tema um pouco com esse viés também, e como de hábito a gente conclui na quinta conferência com um certo apanhado geral, né? Bom, não custa lembrar que a geração, com a consequente educação dos filhos, é a finalidade primária do matrimônio, né? Se o matrimônio existe, se o casamento existe, e foi elevado por Nosso Senhor a sacramento, a um dos 7 sacramentos da Igreja, que não é pouca coisa, a gente pode daí já então calcular mais ou menos, né, o tamanho das graças no casamento. Então, se Nosso Senhor quis que o casamento fosse um matrimônio com tantas graças, foi, em primeiro lugar, para geração e educação dos filhos, e assim a perpetuação conveniente do gênero humano e também, claro, a multiplicação dos habitantes no céu. Então, o tema, né, o título dessa nossa conferência, o poder dos pais. Isso quer dizer que eu quero empoderar vocês. Profundamente com essa conferência, certo? Mas todo poder supõe também ou traz consigo responsabilidade. Então, esse poder dos pais, né, em relação aos filhos, evidentemente não é um poder mágico, né? Tampouco eu quero tratar aqui de maneira abstrata dos fundamentos da autoridade que os pais têm sobre os filhos. Espero que isso já esteja bem estabelecido, né? Creio também que os padres abordaram um pouco esses aspectos, né, de autoridade, de hierarquia. Afinal das contas, toda autoridade vem de Deus. Esse poder também não é autoritarismo, tirania. O fato é que a espécie humana, logo após o seu nascimento e durante a sua infância, é aquela que mais precisa de cuidados, né? Bom, não sei se há mais, mas, em todo caso, entre as mais, aquelas que mais precisam de cuidado. E isso, que mais precisa de educação, que mais precisa de instrução, né? De tempo para ser instruído, educado. Alguns outros, né, seres vivos, depois de horas de gerado, já podem viver sozinhos, praticamente, sem precisar de maiores cuidados. Alguns outros dias, às vezes meses, talvez, o ser humano anos, né, para poder viver sozinho. Bom, sozinho propriamente, claro, nunca vai viver, né, sendo o homem um animal social. Mas essa dependência para ser instruído, educado, formado, nos seus mais variados âmbitos, corresponde então naquele que deve formar, naquele que deve educar, naquele que deve instruir, grandes possibilidades para fazer isso, né? Então Deus, que é o autor da natureza, faz as coisas bem feitas, né? Bom, então eu quero mostrar esse poder, assim, na verdade, na prática. Eu quero mostrar a influência tremenda que os pais têm sobre os filhos, e na educação dos filhos, no comportamento dos filhos. Claro que outros fatores influenciam nisso, a escola, a família, digamos assim, estendida e assim por diante, mas os principais responsáveis que devem, inclusive, considerar a consequência desses outros ambientes, então, os principais responsáveis são os pais, né? Eu quero, então,
dar alguns exemplos, para que vocês já tenham uma ideia desse poder, né, que tem, ou que terão, em relação aos filhos. Eu ia trazer um livro para ler, mas esqueci o livro. Então vou tirar da minha cabeça a reconstituição da passagem do livro. Então bom, e assim, né? Quais são as nossas fontes? Para isso são as mais variadas, né? A gente tem livros de educação, livros católicos, né, de educação. A gente tem livros de psicologia tomistas, né? E a gente tem na prática a educação que os santos receberam ou deram, seja na família, ou seja mesmo na escola, né? Às vezes a gente fica muito em Dom Bosco, mas se a gente pegar São José de Calazans, São João Batista de La Salle, os laçalistas, né? Ou se a gente pega Marcelino Champagnat, dos maristas, no fundo todos basicamente os mesmos princípios, né? E a gente pega também aquilo que na psicologia atual realmente se aproveita, né? Que é baseado em evidências que têm uma comprovação empírica. Então, eu quero dar alguns exemplos, né, desse poder que os pais têm. E esse poder, é preciso entender também que vocês têm, e esse poder é exercido por vocês, que vocês queiram ou não, que seja consciente ou não. Bom, então, um exemplo é o seguinte, é tirado de um livro, né, de psicologia, sobre questão de comportamento. Era uma criança que não recebia muita atenção da parte dos pais, sobretudo nas coisas boas que ela fazia. E um belo dia, então, ela cai e bate a cabeça. Nada grave, mas os pais, diante disso, vão lá na criança e dão toda a atenção, todo o cuidado, né, prolongado e etc. A criança percebeu aquilo. Inclusive eu tinha pensado em fazer uma encenação aqui, mas o padre Pascotto me tirou o tempo. Não, estou brincando. Desisti mesmo, eu desisti. E aí, então ela recebeu atenção depois de ter batido a cabeça, sem maiores consequências. Não é que a criança fez um raciocínio assim tão complexo. Nossa, eu bati a cabeça, então meus pais deram atenção, então agora eu vou realmente bater de propósito. Não é que tenha sido um raciocínio assim tão complexo, mas o fato é que a criança bateu a cabeça de novo em outra situação e ela recebeu atenção. E ela passou a repetir isso. Como os pais se deram conta de que não tinha nada mais grave, e pararam então de dar tanta atenção quando ela batia a cabeça, ela bateu mais forte a cabeça, para os pais continuarem dando atenção. Então, nesse exemplo aqui, um pouco tenebroso, digamos assim, mas bastante realista e real, o poder dos pais no comportamento das crianças. Quando bateu a cabeça, deram atenção que não davam em outras circunstâncias. Então, esse comportamento dos pais influenciou enormemente o comportamento dessa criança, que passou a ter um comportamento completamente autolesivo, em razão do comportamento dos pais, da resposta que os pais deram a um acontecimento. Então, já dá para ter aí uma ideia do poder dos pais sobre o comportamento dos filhos. E como eu disse, não é que os pais, de propósito, deram atenção para a criança bater a cabeça de novo, e depois diminuir a atenção para ela bater mais forte, não. Eles nem pensaram nisso, mas o fato é que isso aconteceu. Então, os pais precisam pensar em como eles agem com os filhos, porque toda a ação dos pais, isso vale para qualquer um de nós, tá? Na vida. As ações têm consequências sobre o comportamento dos outros, mas a ação dos pais sobre os filhos, ainda mais. Bom, outro caso que é contado nesse livro é de um menino, então, que era o rei da casa, né?
Tudo que ele queria era feito na hora, ele dava ordens, e se os pais não faziam, então ele dava uma birra tremenda. Então os pais sabiam o que fazer e foram pedir ajuda, né? Então, a um psicólogo comportamental. Então, a primeira coisa que o psicólogo fez para avaliar a situação, botou eles numa sala, né, que tinha um vidro assim, que não dava para ver, o psicólogo, e ele ficou observando. Então, foi vendo quantas vezes a criança dava ordem para os pais e os pais cumpriam. Faça isso, né? Agora não sei o quê, ou então fazia uma birra. E quantas vezes ele tinha um comportamento cooperativo, né? Era com a mãe, né? Mãe, por favor, a senhora pode fazer tal coisa? E viram que a quantidade de comportamentos, né, de dar ordem, ou de birra, né, de gritar, etc., eram enormes, e eles viram que a mãe cedia esses comportamentos. Então, às vezes achando que era caridade, que era bondade, era amor, né, pelo filho, etc. E então eles disseram que a mãe tinha que inverter a coisa, ela tinha que ignorar esses comportamentos e essas ordens, né, esses comportamentos aí ruins, e ao contrário, dar atenção e atender aos comportamentos cooperativos do filho. E em pouco tempo, aqueles comportamentos ruins foram diminuindo, até que praticamente deixaram de existir. Então, esse é o poder do comportamento, quer dizer, o poder dos pais em relação ao comportamento dos filhos. Outro exemplo, que tem também nesse mesmo livro, tudo isso é exemplo muito realista. É um exemplo mais simples um pouco, talvez. O pai, que não vai se aplicar aqui, vocês vão entender por quê. O pai estava vendo televisão em casa, e estava vendo então lá um jogo qualquer, os filhos começaram a fazer bagunça, o pai falou, para vocês pararem de fazer bagunça, vou dar dinheiro para vocês podem comprar o que vocês quiserem. Consequência evidente, os filhos passaram a fazer bagunça toda vez que tinha um jogo, para poderem ganhar dinheiro e comprarem o que quisessem. Né? E às vezes o pai nem pensou nisso, mas vocês agora vão pensar em todas essas coisas. Então, esse poder existe, quer os pais queiram ou não, queiram exercê-lo ou não. É um poder real que existe e muito grande. Claro que nós temos também casos, bom, antes ainda dos casos positivos. Bom, na época da pandemia, a gente ficava confessando ali fora, né? Então, dava para ver também certos comportamentos, né? Então, o filho fazia um pouco de bagunça na missa, né? O pai tirava, deixava o filho solto, e o filho corria, o pai correndo atrás do filho. Quer dizer, o filho dominando, né, totalmente a situação. Você quer brincar um dia de correr atrás do filho, tudo bem, né? Mas não numa situação dessa. Na missa, o seu filho, né, por exemplo, fugindo de você para não ter que assistir a missa, não ter que te obedecer. Bem. Ou então, né, então isso vai, evidentemente, influenciar todo o comportamento do filho, né? Bom. E para se ter uma ideia também, que às vezes pouca coisa pode mudar muito, né? O comportamento. Havia uma situação em que uma criança tinha comportamentos assim, reiteradamente de disrupção, né? de causar confusão. Quando a criança tem um comportamento assim, você precisa tentar entender o que ela está buscando, né? Ela está querendo fugir de uma coisa que não agrada, ela está querendo alcançar, conseguir uma coisa que ela deseja, né? Ela está querendo atenção, se for atenção de quem? Do pai, da mãe, de qualquer um, dos irmãos. Né? Então, era uma criança que
fazia uma certa confusão e que queria, bom, e vendo aquilo, percebeu que queria atenção. Então se passou a dar atenção a ela num momento tranquilo do dia, antes que chegassem esses momentos em que ela começava a ter um comportamento ruim, de maneira muito simples, e a criança parou de ter aqueles comportamentos ruins para chamar a atenção, porque não estava recebendo uma atenção devida e justa, em momentos tranquilos e bons. Então, um caso aí, né, do poder dos pais para mudar para o bem o comportamento dos filhos. Né? E uma vez também, conversando com uma família, uma situação, né, de dificuldade, filhos pequenos, obedeciam, a criança, sei lá, de 3, 4 anos estava começando a desafiar os pais. Eu então expliquei algumas coisas, né, de como se fazer, obedecer, de não conceder, né, o que ela queria com aquele comportamento ruim à criança. E aí, primeira coisa impressionante, eles acreditaram em mim. Segundo, eles acreditaram e eles se dispuseram a fazer. Talvez entendendo que o esforço para fazer aquilo seria muito menor do que o esforço de viver o resto da vida com aquela criança tendo comportamentos ruins. Porque exige um esforço para fazer isso, mas depois a coisa pacifica consideravelmente, melhora. Então vale muito a pena esse esforço. Não tem comparação possível. Então eles acreditaram, entenderam que valia a pena o esforço, porque tem gente que entende e diz, mas não quero, porque não quero renunciar a mim mesmo, e aí vai perder a cabeça, vai passar um monte de problema com os comportamentos ruins do filho. Daí se estressar e bater no filho porque não teve o esforço de corrigir o comportamento dele devidamente e tranquilamente. Então, acreditaram, não tiveram medo dos esforços e aplicaram. E aí, alguns dias depois, chegou o pai de família e disse, pai, funcionou. Em 3 dias, a criança era outra. Totalmente diferente. Não só ela tinha parado com os comportamentos ruins, ela começou a ajudar. Porque, além de não ficar dando atenção porque é ruim, não dar ganho no comportamento ruim, eles passaram a elogiar os comportamentos bons. E a criança, ela quer muito agradar os pais. Mas você tem que saber como é o manejo, né? Como lidar com o comportamento da criança para dirigi-la para o que é bom. Então, o poder dos pais é enorme. Infelizmente, muito desconhecido. Assim, eu mesmo, que é coisa que não se aprende em seminário, né? E depois mesmo, ler o livro católico, outro, às vezes fica um pouco vago. E, com a ocasião da escola, né, e tendo realmente que se aprofundar em vários estudos e fontes, etc., é então que eu pude perceber realmente esse grande poder, e depois, quando a gente entende isso no dia a dia, a gente consegue enxergar com bastante clareza. Então, a gente tem muitas situações ou afirmações que mostram que os pais, as pessoas em geral, mas o que nos interessa aqui são vocês, os pais, muitas vezes não têm consciência do poder que têm para educar os filhos. Vou dar alguns exemplos. O filho da fulaninha é tão bonzinho, quem me dera ter filhos assim fleumáticos. Na verdade, ela não sabe, ou esse pai ou essa mãe que fala isso, não sabe, mas os filhos da fulaninha são coléricos, mas são bem educados. Essa frase tira o papel dos pais na educação, tira o poder que os pais têm na educação. Ah, padre, que minha filha não é como o fulaninho ou a fulaninha, filha de não sei quem. Ela é totalmente colérica, sanguínea, etc. Não é assim tão simples. Não é? É uma injustiça falar algo assim com os pais da criança que estão educando
Há uma injustiça com a própria criança, que muitas vezes já se esforça no nível dela para cumprir o que os pais estabeleceram com clareza, com regras, com consequências boas e punições. E a criança então procura cumprir, se esforçando. E é claro também, às vezes é o principal, um falso alívio para a própria consciência. Ah, meu filho é assim mesmo, não tem o que fazer. Então, não adianta eu me esforçar tanto, ou etc., porque o filho da fulaninha é fleumático, olha lá. Na missa se comporta, não grita, não fica correndo. Às vezes é porque a fulaninha soube, ou o fulaninho, né, o pai, soube como fazer. Então essa é uma visão muito pobre, muito errada. Claro, cada criança tem suas inclinações, tem o seu temperamento. Toda criança, se é educada, consegue ir ordenando isso, desde a mais tenra idade. Então, muitas vezes é simplesmente colocado um certo rótulo, né, nas crianças, nos próprios filhos, nos filhos dos outros, como se fosse, no fundo, uma coisa meio imutável, que deve ser suportada, ou então, que é uma fase que um dia vai mudar assim, naturalmente. Ninguém sabe bem por quê ou como. Vai mudar? Vai. A criança que se joga no chão, quando tiver 20 anos, não vai se jogar no chão. Mas ela vai fazer um monte de chantagem emocional. Você não me ama, você não quer o meu bem, você não me dá nenhuma atenção e não sei o quê. Então, outro tipo de birra. Então, o problema de fundo continua, se não há uma educação. Não é o tempo que simplesmente vai melhorando. Claro, cada fase tem as suas possibilidades, os seus limites. A gente precisa ir levando a criança aos limites de cada fase da vida dela. E não simplesmente achar que a criança bota mesmo o dedo na boca. Coloca, mas não é para colocar. Então você tem que ensinar ela a não colocar o dedo na boca. Não. Por exemplo. Bem, uma outra frase que pode mostrar um pouco isso. Os pais, às vezes, não têm essa consciência mais profunda do poder que tem sobre a educação dos filhos. Vou colocar meu filho na escola para ver se melhora o comportamento. Tem algo certo. Você reconhece que o comportamento pode mudar, pode ser melhorado. Né? Agora, tem aí um problema implícito. A escola pode ajudar a educar o meu filho, claro que a escola pode ajudar o meu filho, mas uma situação em que os pais se dão conta que o filho está mal educado em casa, vários comportamentos ruins, e acha que a escola é basicamente a solução. A escola não vai fazer mágica, nem milagre. Ela vai aplicar princípios e técnicas que funcionam de acordo com a natureza humana e a graça, que você, como pai, não só pode, como deve aplicar em casa também. Inclusive, se for aplicado na escola e não em casa, não vai servir para muita coisa. Na mesma situação, se os pais educam bem e uma escola deseduca, também vai ser uma situação complicada. Claro que se não há outro meio, né, de escola, Deus também vai dando a graça. Então, essa frase pode ter embutido o fato de que os pais acham que não podem fazer nada para educar o filho pelo comportamento dele. E podem, né? E propriamente falando, muito mais do que a escola. Bem, então, quando a gente vê uma criança boazinha, que apresenta um bom comportamento, essa criança não é o bom selvagem de Rousseau, que nasceu assim e pronto. Ela tem o pecado original, ela tem as más inclinações dela, como tem também as boas, né? É evidente, que foram preservadas na nossa natureza, que foi somente ferida. Uma criança boazinha, que apresenta um bom comportamento, foi educada. Ela foi educada. Não estou falando só de boazinha em um aspecto único. Nossa, essa criança faz silêncio. Pode ser que ela seja tímida.
Mas eu vejo a criança faz silêncio na missa, mas depois está conversando de maneira adequada. Depois ela sabe a hora de brincar e brinca, etc. Então, peraí, essa criança é boazinha, ela foi educada por alguém. Se ela é obediente, se ela sabe se comunicar de acordo com a idade dela, se ela sabe comer direitinho, se sabe a hora de falar, de ficar quieta, de brincar, isso foi ensinado para ela, de algum modo. Padre, eu ensino e não funciona. Algum erro está sendo cometido. Claro que é assim, não é uma coisa, uma máquina, né? A criança, então ela vai aprendendo a obedecer, de vez em quando ela vai ter um ímpeto de desobedecer, porque apareceu alguma outra coisa muito interessante. Vou voltar ao meu velho exemplo, para quem vem aos terços dos homens e das mulheres, estão convidados. Aqui não tem um salão para eu apontar para a cortina, mas vamos fingir que a cortina está aqui. Então, a criança vai mexer na cortina, o pai diz, não mexe na cortina. A criança não sai, o pai imediatamente tira a criança, mostrando que uma ordem tem que ser cumprida. Não deixando a criança ali desobedecendo 20 vezes, você está formando alguém desobediente. Então, a criança, você repetiu isso algumas vezes, a criança passa a obedecer. Não mexe na cortina, ela já sabe que não é para mexer. Mas um dia, na cortina, tinha uma libélula. E a libélula é muito interessante para o seu filho. Então um dia você vai dizer, não mexe na cortina, mas tem a libélula ali. É um dado meio novo. Ela vai tender a ficar ali e querer desobedecer. E você vai lá, tem uma libélula, é interessante, mas quando eu falar para não mexer na cortina, quando eu falar alguma coisa, você obedece e tira a criança de lá. Então tem variáveis, né? E a criança também, ela vai pouco a pouco tornando a coisa mais abstrata. Não tem que obedecer só na cortina quando não tem nada. Tem que obedecer na cortina quando tem qualquer coisa. Tem que obedecer em tudo, né, no final das contas. Então, é pouco a pouco também que ela vai criando essa noção. Né? E também, às vezes, fases da vida. Né? Então, vai ficando mais velho. Às vezes, outras estratégias também têm que ser aplicadas. Mas se você for usando a estratégia correta a cada fase da vida, vai ser sempre muito mais tranquilo. Né? Então, padre, o ensino não funciona. Algum erro está sendo aí cometido sem que você se dê conta, sem que perceba. Ou você não está explicando direito o que deve ser feito, ou não está mostrando o que deve ser feito, que às vezes você explica, mas a criança não entende. Você tem que arrumar a sua cama. Arrumar a sua cama, você pega o primeiro lençol, você vai dobrar assim, aí depois você vai até o final, aí dobra um pouquinho para cá também, não sei o que, a criança não entendeu nada. Então, às vezes é preciso, e muitas vezes, na maioria das vezes, preciso explicar, mostrar, fazer junto, né, durante um tempinho, algumas vezes, depende do que for, depende da criança, da idade. Depois, dar um bom exemplo, tem que arrumar sua cama também. Ou porque você fez tudo isso, mas quando a criança faz, você não elogia, não reconhece. Né? Ou então, você fez tudo isso, ela começou a fazer, aí deixou de fazer e você não deu nenhuma consequência, nenhuma punição proporcional para isso. Né? Bom, todo comportamento a gente aprende, a não ser os mais básicos, né, da nossa natureza. Todo comportamento foi aprendido, porque, né, de algum modo, foi ensinado pelos educadores, principalmente pelos pais. Bom, então, os pais têm um poder enorme em relação aos filhos. O que eles fazem, né, o que vocês fazem, queiram ou não, com consciência ou não, influencia no comportamento dos filhos de vocês. Vamos lembrar esse caso da criança que bateu a cabeça, como a gente falou. Vejamos, por exemplo, o caso da Leônia, filha, então, dos pais Martin, que tinha algumas dificuldades de saúde na infância, e claro que necessitava de mais cuidado, mas, ainda assim, parece que, né, exageraram, e depois ela
queria a atenção de qualquer jeito, quando já não precisava mais dessa atenção toda, né? Bom, então, e a gente tem que ter a noção também de que toda criança pode ser educada. Por qualquer criança. Por mais que o temperamento seja isso, aquilo, né? Por mais que por natureza, né, seja difícil, mais impetuosa, mais cabeça dura, pode e deve, né, ser educado. E se a coisa é bem feita, a criança vai melhorando. Esse é um critério interessante para os pais. O normal é que com a boa educação a criança vai melhorando. Claro que tem coisas das fases, né? Mas não é porque a criança piorou, é porque surgiram novos aspectos. O jovem, a criança já está raciocinando mais, então agora não basta mais dar a ordem, vai ter que explicar alguma coisa também, né? Ou explicar mais, com mais detalhe, etc. Mas é bom ver isso, é um certo critério, se a criança tem progredido. Porque se ela regride, então tem aí algum problema, precisa ser remediado. Mesmo crianças, né, que tenham algum transtorno do neurodesenvolvimento, né, que seja TDAH, né, transtorno do espectro autismo, deficiência intelectual, o que seja, essa criança também vai melhorando no seu comportamento, nas suas ações, se ela recebe uma boa educação, uma educação adequada. Claro que em certos casos vão precisar também de terapias, né, específicas, especializadas de todo tipo, né? Então não é, né, em certos casos, como o TDAH, não é só remédio, é também educação, comportamento. Senão, não adianta. Então vamos procurar entender. Bem, eu não consegui estruturar tão bem como eu queria, eu pretendo fazer isso um dia, não vou prometer, mas é uma resolução. Para a gente entender realmente, assim, né, de maneira muito mais estruturada a questão do comportamento da criança e como educar efetivamente uma criança. E depois também o jovem, né? Bom, a criança, como qualquer ser que age procurando um fim. Ela quer algo, ela tem um objetivo. Que ela compreenda mais ou menos, ou que ela nem compreenda. Ela tem ali um objetivo. E esse objetivo é um bem para ela. Ela considera aquilo como um bem, por isso que ela está buscando aquilo, né? Todo ser age em vista de um bem. A criança está procurando um bem. E busca o bem tal como ela entende. Quer dizer, de maneira muito insuficiente, né? Então, a criança viu lá na prateleira uma coisa amarela, colorida, com formato de uma balinha, ela quer aquilo, ela não entende que é veneno para rato, por exemplo, né? Então, mas ela age sempre em busca do que ela entende, né, no entendimento dela, ser o bem. Então, ela tem um bem, opa, aquilo é um bem, eu devo buscar. Então, ela vai agir. Então, vamos ver. Ela vai cavar na terra vermelha de Brasília, com a roupa da missa de domingo, que para ela é um bem. Ela vai colocar o dedo no nariz, na frente de todo mundo, para tirar o que está incomodando ela. Tirar o incômodo é um bem. Ela vai gritar para receber o leite. Então, ela está em todas essas ações buscando um bem para ela, o que ela considera um bem. Não. Os adultos, já com o uso da razão e com a virtude, devem saber o que é bem ou mal, o que é adequado ou não, né? E aí também, conforme a idade. E devem saber como isso deve ser alcançado. Brincar na terra, domingo, depois da missa, tudo bem, é um horário adequado, mas então vamos colocar a roupa adequada para isso. Receber o leite, a criança está no horário de comer, está com fome, uma coisa boa,
Mas não é gritando. Falando de uma criança que já pode se comunicar, né, de outro modo. Algo no nariz está incomodando. É bom tirar, mas não na frente de todo mundo. Vai suar o nariz no banheiro. Então, a criança está buscando o que ela considera um bem. A criança não está ali por malícia pura. Não, nossa, eu vou fazer aqui realmente uma coisa totalmente errada. Porque eu quero mesmo fazer o que é errado. Criança de 3 anos. De 2 anos. Não. Ela está fazendo o que é bom para ela. Ela não sabe o que é bom em si mesmo. O que realmente é bom para ela. Então, é você que tem que ir direcionando a criança para isso. Né? E às vezes a criança vai desafiar e fazer algo que sabe que perturba os pais. O que ela está buscando não é o mal dos pais, ela está buscando algum bem para ela, atenção, por exemplo. Então, governar o ambiente, ver que todo mundo está reagindo por causa dela, que é aquela situação. Então, o adulto é que tem que ir dirigindo, né, todas as ações da criança para o bem. O adulto que educa a criança deve dirigir o comportamento dela, o que é bom, e para que ela queira coisas boas, e que queira essas coisas da maneira correta. Então, uma vez mais, a criança vai fazer os comportamentos dela querendo o que ela considera como bem. E se ela conseguir o que ela deseja com o comportamento que ela teve, ela vai repetir isso. Isso é a natureza. O que dá certo, a gente continua. Então, se a criança com um dado comportamento, ou o jovem depois, ou qualquer pessoa com comportamento consegue o que quer, vai continuar com aquele comportamento, porque deu certo. É quase um princípio de sobrevivência, né? Se o comportamento deu certo, eu repito, porque eu vou mudar, vou arriscar outro. Não é? Então, aquilo que a criança consegue com o comportamento que ela, quer dizer, aquele comportamento com que a criança alcança, né, o que ela quer, ela vai repetir, esse comportamento vai continuar. Por exemplo, se a criança consegue água, comida, brinquedos, tênis, que ela vai calçar, só apontando para as coisas, ela vai continuar fazendo assim, sem falar, ou falando muito pouco. Porque não precisa falar, deu certo simplesmente apontar. Então, é bom que a criança fale, se comunique, é necessário. Então, os pais vão ensinando a criança a pedir as coisas falando. Papai, mamãe, eu quero água, por favor. Em vez de só apontar. Ou então, se a criança demonstra chateação e incômodo com algo só chorando, e os pais atendem, ela vai continuar fazendo isso, sem falar suas emoções. Estou com medo, estou com raiva. Simplesmente vai fazer uma careta, um gesto, e isso é ruim, né? Que a criança saiba reconhecer suas emoções e comunicar devidamente suas emoções é uma coisa muito importante. E os pais têm que levar a sério isso. Por mais que não tenha fundamento objetivo, se a criança está com medo por uma bobagem, você tem que dizer, bom, eu reconheço, você está com medo e tudo, mas ó, isso aqui não vai te fazer mal nenhum. Não é simplesmente dizer, isso é uma bobagem e esquece. E a criança vai dizer, bom, eu estou com medo, ela sabe, ela reconhece. Os pais não confirmam isso, mas então ele não leva a sério o que eu estou dizendo. Ele não vai dizer mais. Bom. Então, a gente precisa entender que todo comportamento que se repete é porque ele está tendo algum ganho, esse comportamento está obtendo algum ganho, esse comportamento está sendo reforçado. Alguma coisa depois desse comportamento faz que ele seja repetido. Isso vale para qualquer pessoa, inclusive para nós. Se alguém, imagina que alguém me manda uma mensagem, bom dia, padre, todo dia no WhatsApp, só isso. Bom dia, padre. Se ela tiver um ganho com isso, ela vai continuar mandando. Se eu responder, Salve Maria, bom dia, não vou fazer isso. Hein? Ela vai continuar. Se eu não responder nunca,
ela não teve ganho com aquilo. A tendência vai ser ela parar. Isso vale para adultos, então vale ainda mais com crianças, né? Então, um mau comportamento que se repete em uma criança, ou um jovem, um adulto, que seja, é porque esse comportamento está dando certo em alguma coisa. Essa criança está conseguindo alguma coisa que ela quer com esse mau comportamento, com esse comportamento ruim. Ela está conseguindo algum ganho que a satisfaz. Então, uma criança que cria uma grande confusão em casa, continua fazendo isso apesar de receber broncas e castigos. Eu estou castigando, estou dando bronca. Por que ela continua criando uma grande confusão? Porque ela está tendo algum ganho, que pode ser a sua atenção, quando você passa lá um bom momento brigando e perdendo a cabeça. Ou o ganho dela é ver que você está tendo um comportamento assim por causa dela. Então, todo comportamento que vai se repetindo é porque está tendo algum ganho. E o que nos interessa nisso é que, bom, então eu tenho que dar ganhos para um bom comportamento e se manter, e tenho que tirar esses ganhos para um mau comportamento sumir, se extinguir. E se simplesmente tirar ganhos não for suficiente, às vezes eu tenho que dar uma puniçãozinha. Punição proporcional. Bem, o papel dos pais é levar o filho a fazer o que é bom e a evitar o que é mal. E ter cada vez mais firmeza, solidez nisso. Que seja algo bem enraizado na alma. Fazer o bem e evitar o mal. É virtude o nome disso. Bom, então, para levar o filho para o bom comportamento, os pais têm que explicar o bom comportamento. Bom, você vê, quando tiver alguma coisa. Bom, estou pegando esse exemplo meio banal, né, mas é porque pode ser útil. Quando tiver alguma coisa incomodando o nariz, tudo bem, é bom tirar, mas você vai dizer para o papai e para a mamãe, papai, mamãe, eu quero assoar o nariz. E aí você vai no banheiro com seu filho, ou em lugar reservado, assoa o nariz. Bom, assoar até mais tranquilo em público, né? Depende um pouco da cultura também. Então, você explicou o que é o bom comportamento, você vai me dizer, você vai mostrar o que é o bom comportamento, como fazer, né, para assoar o nariz, e vai elogiar quando a criança pedir para assoar o nariz. Não é? Bom, então os pais devem explicar o que é o bom comportamento, mostrar o que é o bom comportamento, fazer com o filho esse bom comportamento e favorecer a continuidade desse comportamento, com elogios, com sorriso, com algumas demonstrações de afeto, com atenção. Então você está dando ganho para ela, coisa simples, não é para comprar sorvete a cada bom comportamento que a criança tem. Você vai à falência, né? Depois, um sorvete, a criança fez uma coisa melhor, aí você vai comprar o pote inteiro, e aí depois vai fazer o quê? Não é? Coisas simples servem como esse reforço, como esse comportamento seu que vai fazer a criança repetir aquele bom comportamento. Coisa muito simples, um elogio, um sorriso. Era o que o Dom Bosco fazia, por exemplo, na educação dos seus alunos. Então, elogio, sorriso, alguma demonstração de afeto, atenção para aquilo que está sendo feito, dom. E a criança, então, vai tender a repetir esses comportamentos. Então, dar ganhos para os bons comportamentos. Quando a criança pede água corretamente, por exemplo, ou quando ela comunica um sentimento. E favorecer também os bons comportamentos espontâneos, que a gente não chegou a ensinar diretamente, mas algo que a criança fez corretamente. Algum lugar ela viu, foi o jeito que ela encontrou ali na hora. Isso foi bem feito, não cheguei a ensinar, mas eu vou então elogiar.
aquilo e reconhecer, muito bem, você fez tal coisa corretamente. Então, para que esses comportamentos se consolidem, se tornem um hábito. E isso também vai acostumando a criança a fazer aquilo que os pais elogiam, né? A considerar a reação dos pais. Bom. Então, o objetivo com o tempo é que a criança e o jovem, né, possa fazer o que é bom cada vez menos por essas recompensas externas. Então, no início, você vai ter que reforçar muito, elogiar muito, dar mais atenção, etc. Mas não dá para uma irmã de 18 anos você estar ali elogiando como se fosse uma criança de 2 anos, né? Então, o objetivo é, aí claro, tem as variações, né, de fase de vida, os diferentes reforços, diferentes ganhos que você pode dar, mas o objetivo é que o filho vá agindo cada vez menos por recompensas externas e faça cada vez mais porque é bom, que ele seja movido a fazer o que é bom. O objetivo final mesmo é que o ganho do bom comportamento, ou seja, aquilo que faz que o bom comportamento se repita, seja a satisfação de agir em conformidade com a vontade de Deus. Esse deve ser, então, o motor e o ganho para todas as nossas ações no final das contas. E é para isso que a gente vai educando. Começa com uma coisa muito simples, concreta, um elogio, um sorriso, mas a finalidade é bem elevada. Que a pessoa possa agir por qual recompensa, por qual ganho? O ganho de agir em conformidade com a vontade de Deus. Por mais que seja sofrido, não é? Mas qual que é o ganho, qual que é a satisfação? Não sensível, agir em conformidade com a vontade de Deus. Amar a Deus. Então essa é a verdadeira educação. Levar a criança pouco a pouco a agir por esse reforçador, que é a satisfação de ter a conformidade com a vontade de Deus em tudo. Bom, só para deixar um pouquinho mais claro, né? A gente tem falado que os bons comportamentos devem ser reforçados. O que é um reforço? Reforço é tudo aquilo que acontece logo após um comportamento e que faz que esse comportamento tenda a se repetir. Isso realmente faz parte da lei natural, né? E esse reforço é tudo aquilo que acontece logo após. Se logo após é realmente bem após mesmo, né? A gente tem que procurar, sobretudo a criança pequena, reforçar logo, 30 segundos, dizem os estudiosos. A ocorrência de um comportamento. Então, o reforço é tudo aquilo que acontece logo após a ocorrência de um comportamento, que faz que esse mesmo comportamento tenda a se repetir. O reforço pode ser algo agradável, que é dado, um sorriso, ou pode ser algo desagradável, que é retirado. Por exemplo, no carro, quando você não coloca o cinto, começa a apitar. Então, uma coisa que incomoda. É quando você faz o comportamento que é desejado, que é botar o cinto, aquilo ali para. Então, foi tirado uma coisa que te desagrada para você fazer aquele comportamento. Então, é outro caminho, né, de fazer o comportamento se repetir, é não só dar algo que agrada, mas tirar algo que desagrada. Reforço positivo, reforço negativo. E a punição é dar algo que desagrada. É uma terceira coisa. E a punição é para acabar com um comportamento ruim, se for necessária a punição. Bom, então, a criança, o jovem e cada um de nós estamos sendo constantemente reforçados na nossa vida, ou não. Ou esses comportamentos estão sendo extintos na nossa vida. Bom, então, constantemente a gente está fazendo algo e o ambiente, as pessoas estão respondendo de alguma forma a isso. Isso vai me fazer tender a repetir o meu comportamento ou não. Imagina que eu estou no engarrafamento
e tem uma pessoa procurando entrar, eu baixo o vidro, dou o sinal para ele ir, e ele me agradece com um sorriso, etc. Então, esse comportamento dele, na vida cotidiana, vai reforçar o meu comportamento de ceder vagas, porque ele agiu de maneira simpática, isso foi um ganho para mim. Agora, se eu cedesse a vaga e ele passasse buzinando com a cara fechada, etc., isso ia me fazer tender a não ceder mais o lugar. Então, constantemente a nossa vida é assim. Não? Então, é preciso entender que a cada interação sua com o seu filho, ou como você deixa o ambiente da sua casa, etc., você está necessariamente ensinando algum comportamento para o seu filho. Bom ou ruim. Você está favorecendo certos comportamentos ou desfavorecendo certos comportamentos. As crianças que não têm maturidade, os adolescentes em outro grau, adultos imaturos em outro grau, são extremamente influenciados pelas respostas que recebem do ambiente. E ambiente inclui as pessoas que estão no ambiente. As pessoas são ambiente também. Então, eles não vão se nortear simplesmente pelos princípios, né? Eu escrevi para o padre 2 vezes um assunto meio supérfluo, ele não me respondeu. Veio um assunto muito grave, mas não vou escrever porque ele não me respondeu antes. Então, falta de maturidade, não é? E despeito. Mas, a criança vai tender a agir assim, pela sua falta de maturidade. O adolescente, em muitos aspectos também, um adulto imaturo também. Agora, um católico maduro vai se nortear pelos princípios. Espera aí, isso aqui é uma coisa grave. Então, se o padre vir, ele vai procurar realmente responder, e por isso eu vou mandar, sem me deixar levar pela mágoa do padre não me ter respondido 2 vezes antes em coisas supérfluas, digamos. Então, um católico maduro, uma pessoa simplesmente madura, um católico ainda mais, ele não vai se deixar influenciar tanto pelas respostas da mente, porque ele sabe o que ele tem que fazer e que é bom, apesar de não ter tido ali eventualmente uma resposta ou outra. No final das contas, sabe também que a resposta definitiva é no céu. Mas uma criança não. Muito influenciada pelo ambiente, né, e pelo comportamento dos pais. Eu preciso estar muito atento a isso. Como eu falei, quer a gente queira ou não, quer seja consciente ou não. Vamos sempre lembrar do caso da criança que começou a bater a cabeça. Às vezes é para o bem também, né? Os pais nem se dão conta assim, de maneira consciente, a criança está fazendo uma coisa correta, e eles não se deram conta que de alguma forma eles favoreceram, reforçaram e fizeram aquilo dar certo. Bom, então os bons comportamentos devem ser reforçados. Você deve agir em resposta a um bom comportamento, de modo que seu filho tenda a repetir aquele bom comportamento. O mau comportamento não deve ser reforçado. Então, não deve, né, receber uma atenção indevida, simpatia, risos. Em muitos comportamentos, simplesmente não dar reforço vai ser suficiente para extinguir o mau comportamento. Não teve ganho. Em outros casos, vai ser preciso uma punição, uma coisa aversiva dada para a criança. Aí tem que ver, caso a caso, né? O que é a punição? É justamente tudo aquilo que acontece logo após a ocorrência de um comportamento que faz que esse comportamento tenda à extinção. Por exemplo, a desobediência é um mau comportamento, que deve ser extinto. Então, a desobediência deve ser punida, deve ter alguma consequência ruim que leve a pessoa a não desobedecer de novo. É o mesmo princípio do dedo na tomada. A criança vai botar um dedo na tomada, é uma coisa que eu não posso deixar, um comportamento que tem que ser extinto. O que eu vou fazer, se a criança ainda não entende argumentos? Então, eu vou ter que, dar um tapa, por exemplo, na mão da criança, uma punição. Isso vai fazer que ela associe a punição àquele comportamento e não o faça mais. Então, o objetivo é que a punição evite, o mau comportamento. E o objetivo final
é que a punição, ou a coisa desagradável que evita o mau comportamento, seja ofender a Deus, desagradar a Deus. Então, essa deve ser a punição, a coisa desagradável que nos faz evitar o pecado, os maus comportamentos. Assim como o reforçador do bom comportamento deve ser a conformidade com a vontade de Deus, assim, a punição que deve me fazer evitar maus comportamentos é a ofensa a Deus, desagradar a Deus. Então, um comportamento que está se repetindo tem uma causa, que algum ganho está sendo obtido. Se um mau comportamento está sendo repetido, eu preciso então parar e pensar. Espera aí, o que está ocorrendo aqui? Que ganho que está tendo aqui? E é uma reflexão que às vezes não é tão simples de se fazer. Às vezes é complexo. Às vezes também vai ter que fazer vou pensar, bom, meu filho está... acho que eu tenho vou chegar aqui no exemplo. Então, vamos esperar. Bom, então, alguns outros pontos aqui importantes, né? Evitar, então, esses rótulos. Meu filho é assim. Calma lá. Seu filho é assim porque você está fazendo ele assim. E não o está ajudando. Claro, cada um tem suas dificuldades, suas inclinações, mas isso pode ser melhorado com boa educação. E a boa educação é, em primeiro lugar, a responsabilidade dos pais, que podem reconhecer em dado momento também, bom, estou perdido, não sei o que fazer, procurar ajuda. É preciso refletir nos bons comportamentos que quero que meu filho tenha e ensinar. Explicar, mostrar, fazer junto, reforçar e depois ser consistente na exigência desse comportamento. Então, não adianta eu ensinar todo o esquema de assoar o nariz e aí, de vez em quando, o filho coloca o dedo no nariz e não acontece nada. Aí ele vai voltando a ter esse comportamento. E não posso dar mau exemplo, né? Fazer o contrário do que eu ensinei. Também não dar alguma atenção a esse bom comportamento. Isso aí é extremamente comum, né? Os filhos fazem um comportamento ruim e os pais ou quem está ao redor acham graça. Aí não quer que a criança faça? É claro que ela vai fazer. Não. Ela vai repetir esse comportamento. Todo mundo achou graça? E depois é preciso dar alguma atenção a esse bom comportamento que foi ensinado, treinado, etc. Por exemplo, quero que meu filho aprenda a dizer por favor. Então vou ensinar. A gente, para pedir alguma coisa, tem que falar por favor no final. Pai, me dá água, por favor. Então, é isso que eu quero ensinar. Então, eu expliquei para o meu filho, mostrei como é que se fala. Então, você vai dizer assim, papai, quero água, por favor. Aí a criança não vai falar, ela vai, pai, quero água, me dá água, agora. Aí não vai dar e vai dizer, então você vai falar assim, papai, quero água, por favor. Aí pode ser que a criança repita logo, pode ser que ela não repita logo, aí você vai esperar ela repetir assim, se for necessário você vai repetir para ela algumas vezes, até que ela diga o certo. Quando ela disser o certo, você dá água para ela. E quando ela disser o certo, bom, ela já vai ter o ganho da água, você ainda pode dizer, muito bem, parabéns. E criança não é adulto, né, que você vai falar muito bem e vai achar que é ironia, não. Certo? Ela vai ficar empolgada. É preciso ensinar bons comportamentos. Bom comportamento não brota do nada. São aprendidos. Às vezes implicitamente, a criança vai vendo e aprende. É um jeito, às vezes, um pouco mais devagar, mais penoso. Também não dá para ensinar tudo absolutamente de maneira explícita. Mas coisas mais relevantes você vai ensinando de maneira explícita mesmo. Explica, mostra, faz junto e depois ser consistente no que está sendo pedido. Então, os pais precisam refletir mais nos próprios comportamentos, para ver como o próprio comportamento está influenciando o comportamento dos filhos. Como é que as minhas respostas ao comportamento deles
ou simplesmente meu dia a dia mesmo, meus comportamentos no dia a dia influenciam. O que tenho feito, como é o ambiente, incluindo a mim mesmo, que está reforçando um mau comportamento do meu filho. Por exemplo, um mau comportamento no terço. Está agitado, etc., não para quieto. Então, primeiro tem que parar. Então, tem um mau comportamento que está se repetindo. Algum ganho ele está tendo com isso. Qual é o ganho que ele está tendo? Ele está conseguindo parar de rezar o terço? Ou é para chamar a atenção? Então, vou ter que procurar analisar para ver. Se eu acho é para evitar o terço, então não vou ficar interrompendo o texto toda hora, nem vou tirar ele do texto, porque se eu tirar ele do texto, então, cada vez que começar o texto, ele vai continuar as birras. É para chamar a atenção. Aí, bom, para chamar a atenção, então, vamos dizer, da mãe. A mãe passa a não dar atenção, parou, ele se comportou bem, então era para chamar a atenção da mãe. A mãe parou de dar atenção, mas ele continua. E aí, então, não é da mãe que ele está chamando a atenção, é do pai. O pai também não está dando atenção. Os irmãos que estão rindo, é dos irmãos que estão rindo do comportamento dele. O que eu vou fazer? Nesse caso, poderia ser uma hipótese de tirar ele do texto, que ele não vai ter como chamar a atenção. Mas aí tem que ver também se o tirar ele do texto não vai ser um ganho para ele. Então, às vezes é um pouco complexo, mas tem que raciocinar, se dar ao trabalho de pensar nas coisas. Agir em consequência e tomar cuidado com esses reforçamentos de comportamentos, reforçamentos involuntários de comportamento. Às vezes o filho está fazendo uma coisa errada, que está tendo algum ganho, eu nem sei o que ganho é esse que eu estou fazendo. É involuntário. Mas se está um mau comportamento se repetindo, eu tenho que parar e pensar que alguma coisa está acontecendo. Se esse comportamento não está melhorando. Bem, a educação dos filhos, né, de vocês está nas mãos de vocês aqui e agora. Não vamos atribuir toda a educação a fatos longínquos. No parto aconteceu não sei o quê, quando tinha 5 meses e tal. Essas coisas podem ter alguma relevância? Podem, de fato. Né? Ou durante anos eu fiz errado, claro. Tudo bem, mas e aqui e agora? O que pode ser feito? Muita coisa pode ser feita para remediar isso. Então não adianta só a gente ficar se culpando e não agir aqui e agora, porque a criança não foi determinada para sempre pelo que aconteceu lá atrás. Se a gente não está determinado, quanto mais a criança. Claro que uma coisa que aconteceu durante muito tempo, foi muito traumática, vai ter uma influência maior, pode afetar um pouco mais as inclinações, mas não interessa. Aqui agora a gente pode melhorar isso, corrigir muita coisa. Então, o comportamento vai sendo moldado principalmente pelas respostas que a criança recebe aqui e agora. Porque eu mimei de fato meus filhos, então é muito complicado. Agora você vai, se ele é mais velho, você vai explicar, daqui para frente nós vamos ter que fazer diferente, porque é ruim para você do jeito que a gente está fazendo. E a partir de agora, então, você vai ter que pedir as coisas de maneira correta, tem que fazer assim. Então, vai reconstruir tudo. Se uma criança ainda pequena, basta mudar a sua resposta e a criança vai seguir, né? Mais rápido, menos rápido. Às vezes o comportamento piora um pouco. A criança está acostumada a conseguir o leite dela berrando, sendo que ela já consegue falar. Aí você não vai dar mais, ela vai aumentar ainda mais o berro, para ver se funciona, porque até agora funcionava aquilo, então continuava a aumentar o berro, como a outra bateu a cabeça mais forte. Aí você tem que ser firme, não falar, deu errado, porque aumentou. Tem que esperar um pouco, ter paciência, e a tendência é isso se extinguir. Tem um pico, né, de extinção desse mau comportamento. Bom, outra coisa muito importante é entender que a criança é uma só. Se ela se comporta diferentemente em 2 ambientes, por exemplo, em casa e na escola, é porque algo está diferente nos 2 ambientes. E aí tem que pensar. Meu filho
se comporta muito bem, vamos dizer, na casa dos avós, e em casa é o caos. Então, peraí, seus pais, né, que são os avós das crianças, estão fazendo alguma coisa corretamente, talvez. Tá, não estou dizendo que é um autoritário que se vai bater, espancar e a criança então se comporta bem. Falando de maneira devida, né, com caridade. Ou então, meu filho se comporta muito bem na escola, mas em casa não. Não sei o que acontece. Então vamos descobrir que alguma coisa aí está errada. Porque a criança, em um ambiente ela está respondendo devidamente, ou ela está se comportando devidamente, porque aquele ambiente está dando as respostas corretas para ela e moldando o comportamento dela. Se isso não acontece em outro ambiente, é porque tem alguma coisa falha nesse ambiente. É preciso ver o que está errado no ambiente em que ela se comporta mal. Uma vez mais, um comportamento que se repete, porque está sendo reforçado, que você está tendo ganho, está dando certo esse comportamento. Se é um comportamento bom, ótimo, está se repetindo. Se é um comportamento ruim, a gente tem que descobrir o quê. Qual é o ganho que ele está obtendo? O que eu estou deixando de fazer ou fazendo para que esse mau comportamento dê certo? Bom, e quando se tratar de adolescentes, né, que têm um mau comportamento, às vezes porque a gente, nesse passo a passo aqui dos anos, né, da vida do filho, não foi fazendo as coisas de maneira mais correta, não vai adiantar simplesmente começar a elogiar, eu preciso fazer isso também que vai ter seu efeito, ou dar punição, trancar no quarto, etc. Mas você precisa pegar, conversar, refundar um pouco toda a relação, explicar as coisas bem e dizer, bom, daqui para frente as coisas vão funcionar assim, realmente para o seu bem, por amor a você, e deixando claro também o que é esperado, quais são as consequências, né? Quais são os castigos, as consequências boas, etc. E se a gente está perdido, não interessa se é por ignorância ou qualquer dificuldade nossa, a gente procura ajuda, né? Procura ajuda com quem realmente possa ajudar. Que seja psicólogo que ajude mesmo, né? De uma linha comportamental. 6 meses no psicólogo e não melhorou, algo assim imperceptível, troca, porque não vai servir para nada. Escola, um padre que entenda, ou alguma família que realmente você veja que tem os filhos bonzinhos, né? Bem, então uma pincelada, né? Meu propósito é tentar estruturar isso de maneira muito mais ordenada para a gente poder entender ainda melhor, mas que isso fique bem claro, o poder enorme, né, que está nas mãos de vocês, que eu quero sair daqui, pelo menos, estejam convencidos disso. Eu posso e tenho o que fazer na educação do meu filho, o comportamento dele, aqui e agora. E assim, às vezes é pouca coisa para ser mudado, corrigido, que você não está percebendo, mas que a cada dia você está reforçando um comportamento ruim que você não percebe, com uma coisinha ali. E aquilo vira uma bola de neve. Bom, então, esse poder enorme que está nas mãos dos pais. E, como eu disse, pequenas mudanças com consistência, que não adianta, agora é assim, aí depois não é mais, aí não é, não é. Isso aí é o caos. Deixa a criança ansiosa, não sabe nem o que esperar. Né? Então, a criança vai tentativa e erro. Então, pequenas mudanças com consistência, às vezes, têm grandes consequências. Tem um caso, né? Por exemplo, a pessoa passou a fazer a campanha das virtudes, né? Que a gente faz na escola, em casa. O filho fez o comportamento, e aí, bom, campanha das virtudes a gente dá uma estrelinha para a criança. Veja como o reforço é pouco, hein? Uma estrela. Não é brinquedo, não é sorvete, não, uma estrela. Um adesivozinho. Então,
A criança fez o comportamento. Aí os pais, não sei o que houve, esqueceram de dar o prêmio que era combinado. Aí acabou, né? Aquilo ali nunca mais agiu. Para dar certo de novo, essa mesma estratégia que tinha funcionado, vai ser muito difícil. Porque os pais não foram consistentes. Não deram o ganho que tinha sido combinado com a criança. A criança sentiu fraudada e vai obedecer para quê? Para ganhar o quê? Bem. Então, assim, não estou dizendo aí que os pais tiveram culpa, né? Mas deixaram passar, não perceberam e aí teve consequência, que queira ou não, que seja consciente ou não, tem consequência. Claro, gente, a gente não vai conseguir controlar 100% tudo, né? Isso é impossível. A gente tem que ter também vida de oração, confiança na graça. Deus vai ajudando, mas também não podemos negligenciar a nossa parte. E essa mudança, né, de comportamento pode ser que leve mais tempo, menos tempo, vai depender de muita coisa, de como é que era antes também, mas vai mudar. Então, nosso objetivo é esse, que tenham consciência do poder que vocês têm na mão. Não é simplesmente a sociedade, não é a natureza da criança, etc, os familiares. Claro que tudo isso alguma influência tem, mas a principal é dos pais. Né? E tudo isso aqui feito de maneira muito tranquila, caridosa, né? Sem se deixar levar pelas paixões. E fazendo isso aqui de maneira tranquila, mais firme, isso aqui vai trazer também muita tranquilidade. Demanda esforço, tem que parar, pensar, ser consistente, não ceder à birra, ao choro, ter paciência na aplicação ali, né, de um certo método. Mas depois a tranquilidade 100% nunca vai ser, mas vai ser uma vida muito mais tranquila. Muita gente que, às vezes, né, com toda a generosidade, né, com o espírito de sacrifício, vão tendo os filhos, e às vezes vai passando a ser insuportável, porque falta um pouco esse conhecimento da educação mesmo concreta do dia a dia, que tornaria as coisas muito mais tranquilas para ter os filhos seguintes. Né? Então, isso aqui é muito importante. E, claro, é preciso que haja o acordo aí do marido e da esposa, sem o que a educação é impossível e a vida de todos os membros da família se torna um inferno na terra. Então, procurar esse acordo, desejar esse acordo, né, rezar pedindo esse acordo e manter esse acordo, perseverar nesse acordo. Bem, muito bem. Então, rezemos e almocemos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos, São Francisco de Sales, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A caridade, né, com os filhos, a educação deles, perpassa necessariamente por tudo isso aqui, que pode ser feito de maneira muito suave, que não quer dizer fraca nem mole, e firme ao mesmo tempo. Bom, bom almoço, vamos, faltam 40 minutos para a próxima atividade. Não, vamos, em vez de 2h30, colocar 3 horas o terço.